Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Último vídeo desta quinta-feira. Uma quinta-feira com muitas movimentações, se tratando principalmente de mercado da bola. Movimentações quanto a saídas, né? A gente trouxe, por exemplo, no Fala Gigante, o vídeo da parte da tarde, informações sobre o Rossi e a possibilidade hoje muito iminente de uma saída do atleta para o Santos. Já rolou até pedido do Búfalo à comissão técnica e ao departamento de futebol para ser liberado do Vasco da Gama. Uma tarde também de quinta-feira movimentada quanto às chegadas, pois o Vasco está aí de olho em um volante do Juventude, o volante Kaique, de 28 anos de idade, que além do Vasco da Gama, também recebeu algumas sondagens do São Paulo. Porém, não é apenas de jogadores que se faz um departamento de futebol, uma comissão técnica e um elenco. Se faz também do diretor executivo. E hoje a pergunta, o questionamento que a torcida do Vasco da Gama faz é: cadê o diretor executivo? Matos foi demitido exatamente há uma semana atrás, na quinta-feira passada, e até o momento o Vasco não trouxe um outro nome para o cargo. A gente vai falar muito sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante. Vai trazer algumas informações importantes sobre o nome que foi procurado pela 777 Partners para preencher esse cargo hoje vago dentro do Cruz Maltino. Além dessas, muitas outras informações nesse Boa Noite Gigante agitado, movimentado para você, torcedor Cruz Maltino. Porém, é claro, antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, caso ainda não saiba, 3 vezes ao dia. Com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante sempre na parte da noite. São 3 vídeos com muita informação, muita novidade e sempre com o objetivo de deixar você aí que está do outro lado muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Então, contamos muito com você, muito com a sua ajuda. Se inscreva, curta o vídeo, compartilhe e ative o seu sininho de notificação. Show! Vamos embora então falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui logo este Boa Noite Gigante, né? Falando sobre um dos assuntos principais desta quinta-feira, que foi o fato do Vasco da Gama ir até o mercado e trazer um diretor executivo. Completa-se hoje exatamente uma semana da demissão de Alexandre Matos. Na quinta-feira, o torcedor vascaíno foi pego de surpresa após a oficialização da demissão do diretor executivo, que fez história sob o comando dos Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, porém que no Vasco da Gama não fez um bom trabalho. E como o próprio Lúcio Barbosa falou, pelo motivo de falta de confiança, o Vasco da Gama optou por demitir Alexandre Matos. E até o momento esse cargo está vago. Até o momento o Vasco não trouxe um outro nome para o cargo de diretor executivo e segue aí no mercado à procura de um nome para trabalhar nessa função dentro do nosso Cruz Maltino. Hoje a gente vem tendo vários nomes na mesa, porém o que mais se destacou foi um nome muito conhecido não aqui no Brasil, porém na Europa. É o nome do Admar Lopes. Para quem já ouviu, aqui no nosso canal, Lucas Andrino, Michel Alves, Rui Costa, Alessandro, Alexandre Torres, o nome do Edmar Lopes é um nome que chama muita atenção. Por quê? Porque o Edmar Lopes é um nome hoje consolidado no mercado do futebol europeu. O Edmar Lopes é um português muito entendedor de futebol, que começou a sua carreira lá no Porto. No Porto, ele começou a sua carreira no ano de 2009. Ele passou 5 anos no Porto, entre os anos de 2009 a 2014, trabalhando à época como um observador, ou seja, praticamente um olheiro, Após esse período no Porto e destaque, ele foi para o Mônaco da França, onde trabalhou entre os anos de 14 e 16 e conseguiu aí se destacar no Mônaco e ganhar um cargo maior. Ele saiu do cargo de olheiro e foi para o cargo de coordenador de scout, ou seja, um cargo de profissional que passava nomes para o coordenador de scout, ele se tornou esse coordenador. Ele fez essa função no Lille, também da França, entre os anos de 16 e 20. Foi bem, porém começou a estudar e galgar novos rumos no futebol. E aí ele retornou para as suas origens.
No ano de 2020, ele foi para o Boa Vista de Portugal e ficou em 2021 sendo o diretor de futebol do clube português. Pelo destaque que teve, foi transferido para o Bordeaux da França, onde está até o momento. Já são 4 temporadas desde 2021, trabalhando no Bordeaux exatamente nessa função, né, de diretor executivo. E a informação que nós tivemos é que representantes do grupo norte-americano, da 777 Partners, já entraram em contato com o staff do português, com o objetivo aí de entender quem é esse nome, principalmente entender a possibilidade de uma chegada de Admar Lopes ao Vasco da Gama. Ele não é o único nome que vem conversando com o Vasco. Informações é que ainda há mais 2 nomes aí, no mínimo, na mira da diretoria do Vasco da Gama. O Vasco da Gama fará um processo muito criterioso na chegada desse novo diretor executivo, principalmente, né, após os erros identificados com a chegada de Alexandre Matos. O Vasco trouxe um diretor executivo muito badalado, que ficou apenas 100 dias no cargo. Então, o Vasco vai tratar com muito cuidado e muita cautela a chegada do próximo profissional nessa parte da diretoria executiva. E exatamente por esse motivo, mesmo o Admar Lopes sendo um nome forte no mercado do futebol, o Vasco tem cautela quanto à chegada desse português. Um português que, volta a repetir, hoje trabalha no Bordeaux. E só para vocês entenderem quem é esse nome, né? Ele chegou a trabalhar junto com hoje o diretor executivo do Paris Saint-Germain, um dos principais diretores executivos do mundo. No caso, o Luiz Campos também, outro português. No caso, o Luiz Campos e Admar Lopes trabalharam juntos, tanto no Mônaco, quando o Admar Lopes passou pelo clube francês lá no ano de 14 e 16, quanto também no Lille, quando o Admar Lopes passou pelo clube também francês entre os anos 17 e 20. Então, né, há aí um grande conhecimento de Admar Lopes do futebol através das experiências que conseguiu conquistar vendo e acompanhando de perto o trabalho, no caso de Rui Lopes, né, acompanhando o trabalho desse Luiz Campos, que é o diretor do PSG. Então, foram exatamente, só para trazer números certinho a vocês, 14 a 20, 6 anos acompanhando o trabalho de um dos principais diretores executivos do futebol mundial. Muita experiência, muito conhecimento de futebol, muita experiência que pode aí realmente ser essencial para desenvolver um bom trabalho à frente do Vasco, é um nome que interessa e um nome aí que já foi procurado pelo grupo norte-americano. Gosta? Deixa clara a sua opinião nos comentários. Mais um nome aí na mesa do gigante da Corinthians. Já que estamos falando de mercado, trazer uma informação aqui rapidinho a vocês, pois tivemos hoje a confirmação de alguns reforços ao Vasco da Gama. Calma, não se trata de profissional, se trata de base. O departamento aí de futebol de base do Vasco acertou com 3 atletas. 2 para a categoria sub-20 e 1 para a categoria sub-14. Para o sub-20, lateral esquerdo Luiz Henrique e o atacante Wesley fecharam com o gigante da Corinthians. Luiz Henrique nasceu em 2006 em Vila Velha, estava no Juventude do Rio Grande do Sul, e o Wesley é natural aqui do Rio de Janeiro, nasceu também no mesmo ano de 2006 e estava na Portuguesa Carioca. Já no caso, o outro atleta do sub-14, o meia Paulo Vitor, ele nasceu em Areia Branca, em Rio Grande do Norte, e foi captado aí, de acordo com informações pela equipe de análise mercado Vasco, após se destacar pelo Serra Macaense no Brasil Soccer Cup, uma competição que aconteceu aí nesse início, de 2024. Então, 3 reforços aí no Vasco da Gama captados, né? Um do Juventude, outro do Serra Macaense, em uma competição do futebol brasileiro, e outro da Portuguesa Carioca. 2 para o sub-20 e 1 para o sub-14. Porém, a gente não vai falar apenas de chegada, porque o Vasco da Gama perdeu aí nesses últimos dias um baita nome. Olha, um nome que, sinceramente, além de uma perda, é um reforço para o rival, porque hoje foi confirmado que o Flamengo contratou a psicóloga Carol Muniz. Carol Muniz era psicóloga do profissional do Vasco da Gama. O Vasco, que no ano passado conseguiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, um trabalho muito bem feito por Ramon Emiliano, mas muito elogiado pela comissão técnica, o trabalho também feito pela psicóloga Carol Muniz. Ela acabou saindo do Vasco da Gama, foi desligada, ela foi elogiada não apenas pelos membros, da comissão, como também por vários atletas, né, que trabalharam aí no Vasco nessa última temporada, e logo após o Vasco garantir a permanência, ela foi demitida. A gente não tem informações se ela foi demitida pela nova gestão Matos, porque foi rápido, né? No caso, o Vasco trocou o diretor executivo na quinta-feira e já houve aquela limpa toda no departamento de futebol na sexta, assim que o Matos chegou. Acredito que essa limpa não aconteceu vindo
numa ordem do Marcos, não. Dito que essa ordem, inclusive a informação que a gente tem é que essa ordem teve até dedo do Luiz Melo lá de trás. Sim, pode ser louco, mas é um processo. Luiz Melo teve esse dedo em algumas demissões do Vasco, como a demissão do Carlos Brasil, como a demissão dessa psicóloga e alguns outros nomes. Mas enfim, psicóloga que ajudou o Vasco a ficar na Série A do Campeonato Brasileiro foi demitido e hoje o Flamengo o anunciou como a nova psicóloga das categorias de base do rubro-negro. Então o Vasco perdendo uma baita profissional de bobeira, assim, de bobeirinha mesmo. E o Flamengo, é claro, né? Tubarão no mercado, gostou, viu o bom trabalho que ela fez no Vasco no ano passado e a contratou para as categorias de base. É o Vasco da Gama, ó. Eu bato apenas palma. É trabalho ruim atrás de trabalho ruim. E falando em trabalho ruim, a gente não pode deixar de falar sobre, é claro, Pedrinho. A coletiva dele ontem ainda segue ecoando os corredores de São Januário. E ontem, o Pedrinho assumiu, né, que ele deixou de receber um valor relacionado a uma dívida que o Vasco da Gama tinha por ele, por amor ao Cruz Maltini. A gente tem os valores divulgados agora. O valor que o Pedrinho deixou de receber gira aí em torno dos 55 mil reais. Esse foi o valor que o Pedrinho não recebeu após aí ser confirmado como mais novo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente trouxe, né, que a entrevista dele não caiu bem lá do lado dos norte-americanos. Caiu mal, não caiu legal. A entrevista que pesou o clima lá nos Estados Unidos. E não poderia ser diferente. A gente separou aí um trechinho das palavras principais do Pedrinho, que a gente falou, mas não trouxe. Então dê aí uma olhada das palavras do Pedrinho, fugindo das respostas ao ser perguntado sobre o futebol Cruz Maltino. Eu não sei se eu posso responder. E só para... Então, tudo bem. Só não sei se você entendeu. Existe uma confidencialidade. Daria para dizer, então, se a princípio estão cumprindo sim ou não? Não posso falar. Infelizmente, eu tenho limitações. Eu não posso falar. E espero que o torcedor entenda isso. Querer falar é uma coisa, poder é outra. Não posso falar. Não quero causar danos físicos na questão financeira, na pessoa física, perdão, e nem a instituição. Eu não sei se eu, sinceramente, eu não sei se eu posso falar sobre a contratação. Não posso, né? Não posso falar. E pelo que a gente sabe, é obrigação da SAF fazer a reestruturação. Não sei se eu posso falar, sinceramente, assim. Eu posso falar do lucro, enfim, não, a gente vai entrar no mérito do contrato. E outras coisas assim que eu não sei se eu posso falar. Foi melhor parar. Não posso falar, senão vou estar, enfim. Pedrinho, boa tarde, Thiago da Band. Não, e só para deixar claro, que as pessoas dizem, não pode falar porque tem algo misterioso. Não, eu não posso falar porque eu não posso falar. Entendeu? Senão vocês vão estar pensando, o que é? Eu não posso falar. Eu não sei até onde eu posso falar. É muito complexo, entendeu? Não sei se vocês estão me entendendo. Conversa de maluco, mas tô entendendo. Então, como vocês viram aí, né, torcedor, realmente chega a ser engraçado, não sei, não posso falar, quero, mas não posso, eu posso perguntar, eu posso responder, essa é a situação aí, é o final do Vasco da Gama realmente, né, aí onde o nosso Vasco da Gama veio parar, o fim da linha para o nosso Cruz Maltino, né, confiar nos norte-americanos, né, alô 777, alô todo mundo, vamos ver aí, porque essa entrevista ontem do Pedrinho, de fato, deu o que falar e preocupou certa parte da torcida Cruz Maltino. Você aí, deixe sua opinião nos comentários. Acha que o Pedrinho tinha que se meter mais? Ou achou que a entrevista coletiva de ontem dele preocupou? Ou não? Deixa aí a sua opinião aqui embaixo. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quinta-feira. E amanhã, sexta-feira, feriado, sexta-feira santa, estaremos aqui de volta. É feriado para alguns, não para outros. 7 horas em ponto, estaremos aqui trazendo muita informação do nosso Cruz Maltino. Que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.